E aí, pessoal, estamos iniciando mais um podcast de Titancast, onde a gente traz especialistas na área da saúde e também na área do resgate, para a gente conversar, desmistificar muitas vezes alguns assuntos relacionados à área da saúde. Hoje estamos gravando mais um episódio do Titancast, onde temos aqui presenças ilustres da área da saúde. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, os patrocinadores desse projeto que estamos realizando aqui da Titancast. Hoje temos nosso patrocinador LG Extintores, uma empresa parceira não só da Titancast, mas também da Escola Titan e da Faculdade Sensupeg, onde utilizamos ali todos os equipamentos de prevenção e combate a incêndio para os nossos treinamentos e também eles têm uma equipe preparada para fazer toda a implantação do projeto e também dos equipamentos de segurança na parte de prevenção de combate a incêndio. Outro patrocinador, nós temos a RS Med Ambulâncias, né, que trabalha com transporte extra-hospitalar e cobertura de eventos. Nosso amigo Maurício, um grande abraço. Obrigado pelo patrocínio. E também a nossa patrocinadora master, a Faculdade Sensupeg, nosso polo aqui de Canoas, onde temos mais de 70 cursos de graduação e também muitos cursos aí de pós-graduação na área da saúde. Hoje, inclusive, temos a pós em UTI Trio, a primeira pós da área da saúde em UTI Trio do Brasil, que é aqui na sede de Porto Alegre. Trouxemos aqui também para o Sul a nossa pós-graduação em obstetrícia e também a nossa pós-graduação em inovação aqui no Rio Grande do Sul, em enfermagem aeroespacial, transporte e resgate aéreo. Para todos aqueles nossos colegas, né, Tiago, que têm o sonho de trabalhar no resgate aéreo, a gente tem essa possibilidade aí de formação. Então a gente vai colocar todos os nossos contatos também aqui na descrição e vocês podem entrar em contato ali com os nossos consultores. Pessoal, meu nome é Francisco, sou enfermeiro, atuo no pré-hospitalar há 15 anos, já hoje diretor do Centro Educacional Titã e também diretor da Faculdade Sensupeg aqui do Polo de Canoas. Meu nome é Thiago, sou enfermeiro também, atuo como enfermeiro emergencista e também sou especialista em informática em saúde, né, e parceiro da Escola Titã. Isso aí. Pessoal, hoje temos então dois convidados ilustres aqui na nossa mesa, pessoas que vêm compondo tanto o serviço de atendimento móvel de urgência, como também a rede intra-hospitalar. Vou fazer uma breve apresentação, né, porque eles têm um currículo extenso. Começando então com a enfermeira Tainá. Ela é enfermeira graduada pela Universidade Vale dos Sinos, especialista em MBA em gestão em saúde, capacitada em ventilação alternativa por máscara laríngea e pulsão intraóssea, capacitada também em atendimento ao trauma e agravos cardiológicos, também professora universitária e atualmente acadêmica de medicina na Universidade Luterana do Brasil. O histórico de trabalho também é bem grande, tem bastante experiência, já foi emergencista de diversos hospitais, atuou e atua em bases do SAMU e também atuou aí como coordenadora de bases de SAMU. Seja muito bem-vinda, Tainá. Obrigada. Então vou apresentar o doutor Renan, né, nosso médico. Vai faltar tela aqui, Francisco. Esses dois, hein? Então, o doutor Renan é formado na Universidade Federal de Pelotas, né, tendo o curso de SLS, o suporte avançado de vida cardiovascular, o ATLS, que é o suporte avançado de vida do trauma, o PHTLS, suporte de vida pré-hospitalar no trauma, e o PALS, suporte de vida avançado em pediatria, né? Atua como regulador e intervencionista no SAMU há 4 anos, né? Trabalha atualmente no SAMU de Bento Gonçalves como regulador e intervencionista, SAMU de São Leopoldo, SAMU de Viamão, RT médico do SAMU de Viamão, né? E tá atuou 2 anos como regulador e intervencionista no SAMU regional de Pelotas. E 1 ano e meio na regulação estadual. Isso Mais aí, ou menos isso? mais ou menos isso. É um prazer estar aqui para estar falando com vocês um pouquinho dessa profissão. Então tá, bem-vindo. Obrigado. Inicialmente a gente já dá as boas-vindas e agradece realmente por essa parceria que a gente tem tratado, por vocês terem aceito o nosso convite também, né, de fazer isso que a gente quer fazer, né, que é uma conversa para saber realmente como é que é a função, principalmente do médico e da enfermeira de uma suporte avançado do SAMU. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio e pelo convite aceito de vocês. A gente inicia, né, Thiago, falando a respeito da trajetória de vocês. Por que vocês realmente escolheram fazer o atendimento, trabalhar com atendimento extra-hospitalar, no atendimento pré-hospitalar?
por que que vocês voltaram mais a formação e também a atuação de vocês para essa área, ao invés do intra-hospitalar, que muitos enfermeiros têm esse perfil? Na verdade, a minha trajetória no pré-hospitalar, ela já começou na infância. Eu tinha um contato muito seguido com o SAMU, morava na praia, enfim, e a minha avó necessitou muito do SAMU em todos os momentos. E teve um atendimento em especial em que uma enfermeira me acolheu nesse atendimento. Eu estava muito nervosa, eu tinha 8 anos de idade. E aí, isso pra mim foi uma virada de chave. Nesse momento, eu tinha certeza que eu queria trabalhar na ambulância e eu não tinha dúvida de que era isso que eu queria pra minha vida. No decorrer da faculdade, na Unicinos, a gente tem um trajeto de carreira que somente quem tá no estágio curricular, que tem uma nota adequada, consegue pegar o SAMU em São Leopoldo, que é a base conveniada. Eu fiz de tudo durante a graduação inteira pra viver essa experiência e ver se eu ia conseguir, se eu ia me encontrar nessa experiência. E no meu segundo dia de estágio, a gente atendeu um trauma que foi gravíssimo, um trauma terrível, que eu nunca tinha me deparado com isso na vida. E eu tive um mentor, que foi o Vladimir, que estava junto. Ele era condutor na época, não era enfermeiro ainda. E ele me acolheu e disse: agora tu é enfermeira, vai lá, faz o que tem que fazer. E eu lembro perfeitamente de eu entrando embaixo do carro, tirando a vítima chegando viva no hospital. E aquilo pra mim foi a virada de chave da minha vida, assim, do tipo, era isso que eu queria, realmente é a minha vida, eu quero viver pra servir os outros. Então, naquele momento que eu precisava ser a decisão entre a vida do paciente, era onde eu queria me colocar. Então, eu tinha certeza que era isso que eu queria e só mantive depois de então. Pô, que legal, que legal. Além de contar toda a trajetória aí, tu contou realmente aquilo que te puxou para o atendimento, né. Citou também o Vladimir, né, o Vlad, Uhum, abraço Vlad, trabalhamos juntos ali também no SAMU de São uhum. Leopoldo. Doutor? Bom, minha trajetória na emergência, ela começou desde pequeno também, não como a da Tainá, mas eu sempre gostei de estar envolvido com curativos, com pessoas que caíam de bicicleta, de sofriam acidentes. Desde pequeno eu já tentava ajudar de alguma forma. Hum. Nisso, quando eu fui entrando na faculdade de medicina, acabei tendo muito contato desde 2016 com a Liga de Urgência e Emergência, participei de muitos simulados de múltiplas vítimas, afogados, como fazer todos esses atendimentos, e ali eu me encontrei de uma forma que eu disse: "É essa carreira que eu quero servir". O fato da gente conseguir fazer um bom atendimento e ver a melhora da vítima, ela tendo alta do hospital, não tem preço. Eu me encontrei mais durante a faculdade ali nessa carreira. Não, que bacana. É Não, legal, não, né? não tem como não se emocionar com o É. depoimento de vocês, né? Eu demorei para me encontrar na área da saúde, né? E a gente é sempre algo que nos motiva, né? E motivações os dois já citaram, né, para poder ingressar na área da saúde, mas qual a motivação que mantém? O que que ainda se almeja? O que que mantém vocês dentro da urgência e da emergência? O que que motiva essa Eu continuidade? acho que é ver a tua vítima, a salvo quando a gente chega. A gente sabe que a gente não consegue reverter todos os desfechos, né, é impossível a gente reverter todos. Mas tu vê a vítima, a mudança da vítima sendo atendida pela equipe multi, que é o condutor, o médico que tá ali presente com a enfermagem, ser a mudança na chave daquele momento em específico que tu vai dar a chance pra ela de chegar até o local onde ela vai ser tratada no intra, enfim, é o que nos move, pelo menos a mim, não sei se o Renan concorda, mas a gente vê a possibilidade de dar uma chance. Eu acho que eu sigo na profissão, na verdade não, eu acho, tenho certeza, porque a gente fornece chances, a gente é a melhor chance do paciente naquele momento. Então, se não fosse a gente, quem estaria do lado dele naquele momento? Então é isso E que me quando tu move. vê que tu fez a diferença, né, para aquela vida, para aquela pessoa também, a gente já ganhou o atendimento, né. Com certeza. É, eu concordo com a Tainá, ela resumiu bem o sentimento da gente, o que mantém, tu fazer todo aquele atendimento complexo, vítimas graves, que a gente consegue levar para o hospital, e ali no hospital uma cena que me comove muito, e eu acho que a Tainá também, todo mundo da emergência, que é tu ver o familiar ali segurando a mão e dizendo: "Vai dar certo, tu vai sair", e daqui a 2, 3 dias a gente sempre passa lá no hospital para ver como estão aquelas vítimas, e tu vê ela tendo alta, andando, abraçando a família, tu sente uma sensação de dever cumprido, que tu Sim, fez a diferença e ajudou uma vida. que legal. As pessoas acham que a gente atende e some, né, a gente É. nunca mais, a gente fica acompanhando, vai lá no hospital, pergunta para os colegas, tenta descobrir como a pessoa tá, enfim. Porque a gente faz parte da história dela, assim como ela passou a fazer parte da nossa história agora, daquele momento que a gente atendeu, né. E é muito importante que
por exemplo, no hospital, as famílias, elas ficam do lado do paciente ou tem um momento de visita, né. A gente atende com a família junto, então é uma grande parte dos atendimentos são clínicos. A gente, claro, tem muitos eventos traumáticos, mas principalmente nos clínicos a família tá junto, tá dentro da sala, tá dentro do quarto, tá dentro. Então isso também é um momento de tensão, de como a gente se posiciona a fim de tentar deixar tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem, né, pra família ficar confortável, ficar confiando no nosso trabalho. Então é uma motivação diária, assim. Pô, que legal, que legal. Mas me contem em relação aos medos iniciais. Vocês tiveram algum medo de partir realmente para a parte do pré-hospitalar? Algum receio em relação a algum tipo de atendimento que, de repente, a gente sabe que quando a gente inicia no pré-hospitalar, a gente vai ter receio, obviamente, né? Tanto no intra, no pré-hospitalar. Porque a gente está lidando com vidas, né? E a gente costuma falar, né, Thiago, que a gente está lidando no pior momento das pessoas, né? Sim. Que é no momento de dor, de tristeza, de doença, De e incertezas. de incertezas, principalmente, né? E a gente, como socorristas, né, a gente tem que ser o âncora do atendimento, né? Não adianta a gente chegar numa parte num desespero que daí acabou o atendimento. Como é que é para vocês essa questão dessas incertezas, desses receios em relação ao atendimento pré-hospitalar? Acho que é o local, né, quando a gente chega, a gente nunca sabe o que que a gente tá indo atender. Às vezes pode ser uma coisa simples, que a gente chega, não tem nada a ver, e chega uma situação ou muito mais grave ou uma situação mais tranquila, que a gente no SAMU, pelo menos eu penso assim, o Renan tem um perfil muito parecido, de ir planejando no trajeto, né, a gente vai atender uma parada cardíaca, então o que que a gente vai planejar? O médico já preparando a via aérea, organizando as medicações na cabeça conforme o peso, principalmente Já se for faz um criança. briefing inicial ali, Já né? vai planejando, né. E o enfermeiro da mesma forma, preparando acessos, já deixando tudo a pronto emprego pra poder pegar. Mas a incerteza da cena, ela nos assusta às vezes. Porque a gente chega a uma cena, eu pelo menos tive um fato que eu mais me marquei, assim, na verdade, foi um corte. A menina se cortou com vidro numa briga familiar, enfim, e o chamado foi por um corte. Quando a gente chegou no local, a menina não tinha um corte, ela tinha uma hemorragia sanguinante. Então tinha rompido a artéria radial, tava jorrando sangue aos 4 ventos. E daí a gente foi preparado pra fazer um curativo num corte e remover. A gente chegou e tinha uma hemorragia maciça acontecendo. Então foi bem legal, assim, a mudança de chave no chegada na ocorrência, que a gente viu pelo vidro e já modificou todo o aparato que nós estávamos organizando. E em relação ao procedimento, quando eu comecei, eu tinha muito medo de fazer intraóssea. Eu treinava muito, mas era uma coisa que eu ficava pensando, será que na hora que eu precisar eu vou saber fazer? Será que eu não vou errar? Não vou. E graças a Deus não errei, mas a gente fica com esse receio, né, de é a primeira vez que tu estás fazendo, tu treinou muito pra isso. Então eu tinha muito medo. E a minha primeira vez foi numa criança, então o meu receio foi dobrado, né? Foi Sim. Sim. duplicado. A Tainá resumiu bem como eu gosto de fazer uma analogia. Geralmente, para mim, o pré-hospitalar ele é considerado tu andar numa montanha-russa vendado. Tu nunca vai saber o que que vai acontecer. Às vezes vai entrar um chamado, como a Tainá falou, e quando a gente sai para um atendimento, às vezes vai ser outra coisa totalmente diferente. Então, tu numa montanha-russa vendada, tu não vai ver que vai dobrar para a esquerda, para a direita, vai dar voltas, tu apenas vai. E vai sentindo as emoções, mas vai lá focado. Então, mais ou menos isso eu sinto quando a gente sai para um atendimento. Tu nunca sabe como vai ser a cena, no que tu vai se deparar, porque nem sempre a população sabe passar o que está acontecendo. Sim. Então, às vezes, tu vai para um acidente carro-moto com uma vítima, chega lá, são 4 vítimas, 2 graves, e tu tá com pouco recurso. A gente sempre tem que estar capacitado para estar lidando com isso. Mas o medo, ele sempre vai nos acompanhar. Eu acho que a pessoa que dizer que não tem medo, essa aí não tá bem capacitada para um serviço desse. Porque o medo, ele nos faz se capacitar cada dia mais, ele nos faz assim: "Ah, tô um pouco inseguro", e aí tu vai buscar protocolos, tu vai buscar atendimento, vai buscar conhecimento, para que se capacitar ainda mais para conseguir fazer um bom atendimento. Então esse medo, ele sempre vai nos acompanhar, mas de algo que vai te motivar a se capacitar e estar mais preparado para esse tipo de atendimento. Porque o mais importante nessa cena, tu vai chegar e tem que estar preparado para todo tipo de ocorrência. Sim. Às vezes tu vai numa queda de altura e tu chega lá, o cara caiu, mas ele tá pregado e tomando choque numa tomada. Então, tu tem que saber atender uma queda de altura que é trauma junto com um queimado, junto com uma provável parada cardíaca que ele pode evoluir. Então, o mais importante é tu estar capacitado, que aí tu vai conseguir fazer um bom atendimento. Eu acho interessante que, pelo depoimento dos dois, né, se cria-se um mapa mental,
um atendimento específico, chega lá, muda todo o contexto, a cena, e tu tem que ter uma adaptação e tem que manter o controle, a calma e ainda fazer a gestão da equipe, né? Isso. Uma coisa que, não digo poucos médicos, mas é uma certa qualidade. Cada médico se organiza da maneira como quer intervir, assim como cada enfermeiro se organiza como vai fazer. O Renan é uma das poucas pessoas, assim, que eu conheço, que ele já vai com tudo preparado. Inclusive, a via é testada grande parte das vezes quando a gente tem um trauma que já Perfeito. tem certeza que é um trauma mesmo e vai ter que chegar. Então, isso também é muito bom. Deixa a equipe mais segura. Tipo, o médico já confirmou tudo, tá tudo pronto, tá pronto o emprego, vai chegar e nós vamos trabalhar juntos. Porque isso tira o gasto de energia que a gente vai ter quando chegar na cena e ter que fazer isso. Então, ele já deixa pronto. Então, eu queria deixar os parabéns, assim, eu acho que tu manda muito bem. Foi um prazer. A gente já trabalhou muito junto e eu gosto muito de trabalhar com a Tainá, é uma grande parceira. A gente, quando sai para atendimento, geralmente deixava já a medicação pronta, né, Thay? A gente deixava já, é uma queda, já vamos separar os materiais, já vamos preparar tudo para chegar e ser rapidinho, incisivo e ajudar a vítima da melhor forma. Então, parabéns também, Thay. É um grande prazer ter trabalhado contigo. É importante falar, né? Independente que vocês trabalham em locais diferentes, vocês já atuaram juntos, né? Já. Sim. Então, isso é muito importante, a gente ter esse entrosamento de equipe. Lógico, a gente até já tinha conversado, a gente trabalha em protocolos, eu não preciso conhecer o meu colega, mas quando a gente conhece, o trabalho já flui melhor, né? Não preciso falar o que tem que fazer, a gente já sabe mais ou menos o que cada um vai fazer. Então, isso é muito importante, né? Acredito que traz mais segurança, né? Traz. Sim. Aí a comunicação melhora, né? Melhora. Comunicação melhora. Não, o Com fato certeza. Sim, sim. A gente brinca que no pré-hospitalar tu não vê muito barulho ou muita conversa. No intra-hospitalar as pessoas falam mais, mas no pré, só no olhar tu já conhece o teu Exatamente. parceiro. Então ali Exatamente. tu olhou e já sabe o que é pra fazer, né, Thay? E a gente já desenrola. E na citação deles ali, tu viu como é importante a cena estar segura, né? Por quê? Porque, como eles relataram e vocês relataram, a chegada muitas vezes é recebido ali através de um smartphone, um chamado que, de repente, na hora vocês mudam completamente a ação de vocês, né? Por quê? Porque, como bem comentou, o solicitante fala de uma forma muitas vezes errada ali a situação do atendimento, chega lá é uma coisa completamente diferente. Então, além do preparo técnico, é muito importante ter essa questão da segurança em primeiro lugar, né? Tanto a segurança da cena, mas também a segurança dos profissionais da área da saúde, né? Em relação ao medo que o doutor estava comentando, o medo também é um limite, né? O medo vai nos dar aquele limite. Eu sei mais ou menos até onde que eu posso ir. Depois disso aí fica um pouquinho mais inseguro para nós. Mas continuando, então as nossas perguntas ali, né, Thiago? Que são várias. Isso, pode falar ali. Pessoal, existe plantão tranquilo? Olha, é relativo. Tem dias e dias, nunca tem isso. E essa palavra não pode ser dita no Não plantão, pode né? ser Não, Senão isso aí acabou o plantão. A gente É brinca que é a isso. maldição das palavras, né? Tem dias e dias. Tem dias que a gente vai pegar muitas ocorrências graves, uma seguida da outra. Tem dias que são ocorrências mais tranquilas. Não que o pré-hospitalar seja tranquilo, mas é que para quem trabalha com vida e morte num limite muito pequeno, algumas ocorrências acabam sendo mais tranquilas do que outras. E no fato de ser suporte avançado de vida também, a gente se envolve muito com transportes, né? Principalmente nas regiões onde a gente tá. Então, às vezes, nossos transportes são prolongados. Não que isso seja considerado tranquilo, mas ele acaba tirando um pouco a abertura para outros chamados que vão acabar entrando, né? Então, a gente acaba ficando 1, 2, 3 horas envolvidos em um transporte apenas. Então, isso também torna o plantão um pouco mais tranquilo, um ambiente, digamos, controlado, porque tu já pega o paciente, instala as drogas, enfim, a ventilação se for o caso, e tu vai percorrer o trajeto com ele. Então, dá menos chance de intercorrência nesse decorrer do trajeto. Então, é a diferença da suporte avançado. Sim. Mas falando também em relação ao chamado, né? O Renan que tem experiência também dessa parte de regulação. Como é que começa todo esse chamado, né? O solicitante liga ali para o 192, como é que se dá essa continuidade desse chamado ali? Bom, então, quando se aciona 192, em primeiro lugar, quem vai atender é a técnica de telefonia. Ela está ali para abrir a ficha inicial de atendimento, escrever o endereço, a rua, o bairro. Nesse momento, as pessoas já ficam um pouco mais eufóricas e com raiva, porque acham que é só ligar 192 e a ambulância já vai. Não, vocês precisam dar algumas informações para que a gente chegue. A gente até fala, mas como eu vou te ajudar se tu não consegue me dizer onde é que tu estás? Então, ali a técnica ela vai iniciar a ficha de atendimento.
escrever endereço, ocorrência, quantas vítimas, o que é que está havendo. Bem resumido, ela tem mais ou menos 1 minuto para fazer esse procedimento. Dali é encaminhado o telefone para o médico. Então, o médico regulador vai ter uma função de mais ou menos em 1 minuto identificar o tipo de ocorrência, se ela é muito grave, se ela é moderada, escolher a melhor equipe para fazer o atendimento, já que a gente tem várias equipes no SAMU, a gente tem um suporte avançado, suporte básico, algumas cidades existe o suporte intermediário e as motos. Então, dependendo do que for que está acontecendo, ela escolhe o melhor recurso e encaminha para a equipe. Dali é enviado o chamado para o radiooperador, que vai cuidar dessa comunicação com a equipe. Então, ele vai tentar fazer o intermédio de chegar a ocorrência no smart, de um endereço, ajudar ali o local, o ponto de referência, para que a equipe tenha em torno de 4 a 5 minutos e iniciar o deslocamento para esse tipo de atendimento. Então, como vocês podem ver, em torno de 5 a 6 minutos a gente já tem que estar na rua fazendo atendimento desde a ligação. Isso o pessoal gosta muito de dizer que o SAMU demora, mas o controle do tempo ele é bem rígido, porque a gente deve também nosso ponto de resposta para o governo federal, a gente sempre está fazendo esses números com o estado, com o município. Claro, perfeito. E Vale também, por Vale favor. ressaltar que hoje o chamado, a gente tem o número 192, que é o que o Renan falou, mas a gente também tem o aplicativo Chamar 192. Então, o aplicativo, tu consegue fazer a ligação pelo aplicativo, ou se tu não consegue, tu tem um meio de acessibilidade. Então, tu consegue também ouvir e digitar como se fosse um WhatsApp para o médico regulador, vai passar por todo esse trajeto igual da mesma forma, mas é com o aplicativo e ele fica disponível na rede de telefone, como na Play Store e na Apple Store. Então, tu consegue baixar e ter no teu celular. E ele também facilita no sentido de localização, porque ele ativa a geolocalização e quando os números do SAMU estão fora, ele consegue ser útil para que o médico também consiga direcionar o atendimento no local correto. Muito importante. Essa questão dessa triagem também, né, além de saber qual equipe é a melhor para aquele atendimento, né, como tu bem falaste, suporte avançado, suporte básico, ou de repente uma chegada mais rápida de uma motolância, mas também para a gente eliminar o risco ali dos trotes, né. Como é que tá essa questão? Ainda existe muito trote pro 192? Sim, existe muito. Infelizmente, né, várias vezes eu já saí em ocorrências e acredito que a Tainá também, que a gente chega lá e era trote, infelizmente. As pessoas não sabem a consequência disso, porque se entra algo grave, a gente está preso num chamado que não é, até a gente liberar daquele chamado, iniciar um novo deslocamento para um novo chamado que precisava mesmo do SAMU, isso vai tomar um tempo bem grande. Então, e é como o pessoal fala, tempo no pré-hospitalar é vida. Questão de 5 segundos faz diferença. 10 segundos faz diferença. Então, infelizmente, os trotes ainda existem. Um meio, eu acredito que de combater seria a educação à população, mas acredito que é um pouco difícil tu conseguir tirar essa cultura da população. O meu último trote que eu atendi foi um trabalho de parto às 3 horas da manhã. Bah. Aí nós mobilizamos toda a equipe, uma correria, porque era um lugar bem remoto. Aí a gente chegou lá e não tinha nada. Não tinha nem existia a pessoa, não sabia, ninguém sabia de nada. Então, é um desserviço, né? Era uma sexta-feira à noite, que é um dos turnos mais movimentados, sextas e sábados à noite. Então, qualquer acidente, qualquer deslocamento que tenha dado errado no meio do caminho, o SAMU estava ocupado numa região remota, atendendo um parto que não existia. Então, é bem ruim, assim, atrapalha bastante o serviço. Tu desmobiliza, na verdade, uma equipe inteira e a cidade ela fica desprotegida, né? Porque tu Exatamente. tá atendendo uma situação que realmente não tem a necessidade e de repente do outro lado da cidade a gente precisa para um caso de urgência, um caso de emergência e a gente não tem a equipe, né? Referente à triagem, né? Vou comentar a importância da triagem. Eu passei por 2 momentos com o SAMU, né? A minha mãe teve um infarto com 49 anos, né? Foi a primeira vez que eu solicitei o SAMU na minha vida, né? E a importância de tu passar os dados específicos, né? E em 24, quando eu sofri um acidente, uma queda, eu acionei o SAMU e a minha esposa me passou o telefone. Uhum. Aí quando tu consegue passar informações mais concisas, mais técnicas, né? Como melhora e facilita o atendimento, né? Eu tive uma queda de 6 metros de altura, eu acabei fraturando algumas vértebras, né? E fui muito bem atendido, foi ágil, né? E foi sensacional a experiência, tirando o trauma. Exato. Eu queria que vocês comentassem conosco quais foram as ocorrências mais marcantes que vocês têm até hoje. Eu sei que muitas ainda virão, né? O trecho é longo ainda, né? Mas qual que marcou mais vocês, assim, até o momento? Eu tenho duas. Uma que eu tava com o Renan junto.
que foi um trauma perto do Dia das Mães. Foi uma queda de moto. E uma queda de moto bem importante. Entrou pra nós como queda de moto. A gente chegou na cena, tinha uma pessoa comprimindo o tórax do motociclista. E daí a gente chegou e disse assim, meu Deus, não é uma queda de moto, é uma parada traumática, né? O carro, eles bateram frontalmente um no outro. E daí a gente desceu pra avaliar, enfim, o Renan já tomou a cervical também pra ver, tinha uma fratura de cervical, enfim, não tinha muito o que fazer pelo rapaz, o rapaz era jovem, tinha 18 anos. E pra mim marcou bastante porque foi na virada do Dia das Mães. Era madrugada, tava virando pro Dia das Mães e a gente viu a mãe chegando na cena pra ver o menino. E pra mim marcou assim absurdamente, porque a gente não tinha o que dizer, porque não cabia a nós fazer mais nada, não tinha o que nós fazer. A gente tentou manter um momento de preservar a vítima, enfim, era uma confusão porque isso juntou gente de tudo que era lugar. A gente não tinha apoio de outra guarnição, a gente não tinha apoio da guarda, a gente não tinha apoio da brigada, daí ficou um griteiro naquela cena todo, nós tentando afastar pra que a gente pudesse se preservar e preservar o menino e a mãe que estavam num momento muito delicado. A gente muito emocionada, nossa viatura parada, com os cones sinalizando pra tentar manter a cena segura até a chegada da guarda, mas não sei se pra ti foi, mas pra mim foram momentos, assim, ó, minutos que pareciam horas, assim, que a gente ficou horas na cena. E na verdade, a gente não sabia como falar com a mãe naquele momento, o que dizer. O Renan foi muito coeso e sutil, assim, na comunicação. E a gente permitiu que a mãe ficasse do lado do filho, encostando a mão, enfim, assim, de mãozinha dada. Mas era um rapaz jovem e a mãe extremamente perturbada, porque ele tinha saído com os amigos e feito um racha, enfim, e a princípio, né, não se tinha comprovação. E bateu frontalmente num carro e veio a óbito na cena. E essa foi, assim, certamente foi um dos chamados que mais me marcou, assim, porque era a virada do Dia das Mães e eu lembro exatamente dela sentada no cordão depois falando: "Pois é, feliz Dia das Mães pra mim", ela dizia. Então isso pra mim foi, assim, absurdamente, pesado, assim, sabe. A gente entrou na viatura, a gente não sabia o que falar, a gente não sabia, não tinha conversa um com o outro, a gente ficou em silêncio pleno dentro da viatura, porque foi uma situação terrível. Acho que não se fala, só se sente, né? É, Só se exato. sente. Só se E o sente. segundo chamado foi com um rapaz jovem também, foi na RS, na que vai pra Campo Bom. O menino tentou suicídio com a bicicleta, ele se atirou na frente de um caminhão. E a gente estava voltando de um transporte, quando a gente chegou no transporte, a nossa suporte básico nos ligou e disse: "A gente tá indo pra um atropelamento", até então não se tinha informação de tentativa de suicídio, a gente tá indo pra um atropelamento, um rapaz de 14 anos. Daí nós: "Poxa, né, um atropelamento pelo quê? Caminhão, a gente tá indo, o menino tá com a ventilação alterada, tá em gasping", enfim, na cena. Quando a gente chegou na cena, a gente largou o paciente que a gente estava, fazendo transporte, e já entramos na viatura e fomos, assim, acho que não deu 2 minutos, nós estávamos na RS, foi muito rápido, mas a nossa B já tinha chego primeiro e já estava imobilizando, enfim, fazendo os trâmites. Quando a gente chegou na viatura, o menino estava muito grave, mas muito, muito, muito grave, com a via aérea toda, com sangue, enfim, e secreção. E o médico que estava comigo, também muito bom, um maravilhoso médico, o doutor José Renato, ele dizia assim: "Não consigo enxergar nada", e a gente não conseguia, aspirar também, porque estava muito difícil a cena. E ele perfeitamente, assim, ó, junto com a aspiração, com técnica, enfim, conseguiu entubar o rapaz. A gente era um politrauma, então a gente estava toda a equipe envolvida, a gente tinha a equipe da rodovia também junto. Então foi um atendimento bem intenso, rapaz jovem, e depois a gente foi descobrir que ele tinha tentado suicídio, se atirando da bicicleta na frente do caminhão. Levamos pro hospital, assim, com perspectiva, ele estava estável quando a gente entregou, mas assim, a gente nunca sabe o que vai ser o após, né, depois que ele entra no hospital. E foram 15 dias, se eu não me engano, após. Ele nos chamou no andar, lúcido, orientado, conversando, dizendo que lembrava só da intenção, não do que tinha acontecido, porque depois ele ficou, enfim, inconsciente. E que ele agradecia muito por a gente não ter deixado aquele momento ter acabado com a vida dele. Então, isso pra nós, assim, foi
o auge do nossa profissão, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas fazem coisas desesperadas em momentos desesperados, que elas não veem mais saída, mas sempre tem saída. E aonde elas estiverem, assim, nesse momento, vocês podem ter certeza que a gente que é da área da saúde vai estar do lado delas em todo momento. Então foram 2 atendimentos marcantes. É muito importante falar também, muitas pessoas falam que a gente da área da saúde é muito frio, né? Uhum. E realmente, no atendimento a gente tem que ser frio, né? Não é que a gente não sinta, a gente sente e sente muito, muitas vezes. Mas a gente tem que manter a calma e a frieza naquele local. A gente sempre costuma falar, né? Quer chorar? Não tem problema. Chora na base, chora na ambulância, chora nos relatos. Mas naquele momento a gente tem que ser frio. Perfeito teu relato, muito interessante. A gente sabe que é um momento de dor, né? É um momento complicado, mas a gente sabe que tem profissionais experientes para fazer esse tipo de atuação. Então, realmente, parabéns aí pelo teu atendimento. Obrigada. Bom, eu lembro desse dia, a Tainá relatando ali. Foi um atendimento bem difícil mesmo que a gente pegou e bem na virada do Dia das Mães. Eu lembro bem também. E na mesma hora que a gente pensou ali, vamos ter que falar para aquela família sobre esse óbito, eu pensei, e agora? Muitos livros e protocolos não ensinam o jeito de falar, e não existe um jeito certo, porque a pessoa está sentindo dor e cada um tem um jeito de reagir com situações assim. É uma situação muito difícil, aquele dia também mexeu muito comigo, que eu pensei, nossa, uma pessoa jovem que tem muita vida pela frente, a mãe ali, foi bem complicado para mim, eu também senti. E aquele silêncio na ambulância dizia muita coisa, tá? A equipe inteira sentiu isso. Como bem falaste, Francisco, o pessoal acha que a gente da saúde não tem sentimento, mas a gente guarda. É como uma frase antiga que tem dos cirurgiões: todo cirurgião tem um cemitério interno. A gente tem nossos casos guardados aqui no coração, a gente apenas não pode externar, porque naquele momento a gente tem que ser incisivo, a gente tem que agir da melhor maneira para ajudar aquelas pessoas que precisam. Mas depois, o pós vem na nossa memória. Um relato que eu tenho, assim, de um atendimento que me marcou muito, acho que tu já conhece, foi alguns anos atrás, uma senhorinha que sentiu uma dor no peito, estava fazendo compras no mercado e a gente encaminhou o suporte básico de vida para ela e no meio do caminho a filha dela, que era da Brigada Militar, acionou o SAMU e me passou a informação de que a mãe dela estava com esforço respiratório, tinha caído no chão e acabou evoluindo numa parada cardíaca e iniciou massagem. Isso em 5, 10 segundos ela me informou, para você ver como a importância que é de uma boa informação quando eles passam. Subi na ambulância e fui, mas deixei o suporte básico ir na frente porque eles iam chegar primeiro que eu. Quando eles chegaram, já iniciaram massagem, realmente ela estava em parada cardíaca. Isolaram a cena que estava dentro do supermercado e não dava tempo de tirar para botar na ambulância. Eu cheguei, a gente deu continuidade no atendimento, fizemos intubação, 3 ou 4 desfibrilações, medicações, e aí ela voltou. Quando ela voltou, levamos entubada para o hospital. Já avisei a sala vermelha, ó, estamos chegando com pós-parada e tudo mais. A gente tem esse costume, quando é uma ocorrência muito grave, para que eles já deixem tudo preparado, para ser muito rápido nessa entrega do paciente. Quando ela chegou, já fizeram um eletro devido à dor no estômago e tudo mais, a falta de ar. Identificaram que era um infarto com supra e mais ou menos 1h30, 2 horas eu estava entregando ela na hemodinâmica. 3, 4 dias depois ela estava tendo alta do hospital com um stent no coração e sem nenhuma sequela. Esse tipo de atendimento me marca muito porque a gente vê muitas críticas ao sistema de saúde, só que a gente também tem muitas coisas boas que acontecem. A gente conseguir tirar uma pessoa de uma parada cardíaca e entregar dentro de uma hemodinâmica em 1h30, 2 horas e ela sair sem nenhuma sequela, isso não tem preço e às vezes não é divulgado essas coisas. Com certeza. A família me abraçou muito, ficaram muito felizes, tiraram foto. Esse atendimento eu levo na minha vida, assim, porque eu senti que eu fiz a diferença na vida de alguém, eu senti que deu para fazer o que a gente estuda tanto para fazer. Sensacional. Que relato, né, Thiago? Um relato pior que o outro. É, exatamente, né? Isso empolga, viu? Isso empolga, né? É, com certeza. A gente Ver que a gente faz, que o profissional da saúde faz esse tipo de diferença e muitas vezes não é relatado, né? As pessoas não entendem, não sabem, né? Então é muito O interessante. SUS é lindo. O SUS é pessoas perfeito. precisam entender que o SUS é lindo. A Exatamente. gente tem tudo à disposição.
A gente sabe que a gente trabalha com superlotação, às vezes com alta demanda, mas se a gente não tivesse o SUS, a gente não tinha nada. A gente não Exato. tinha nada. A A gente gente não sempre teria ambulância, a gente costuma, não teria emergência, não teria nada. a gente sempre costuma falar em sala de aula, né, Thiago? O SUS ele é maravilhoso. Se a gente tem experiência de outros países aí que não chegam aos pés do sistema único que nós temos aqui. Exatamente. E as pessoas muitas vezes não dão esse valor, né? Não reconhecem esse valor, mas realmente o SUS é muito bom. Eu costumo dizer que o valor do SUS está no material humano também, cara. Ah, com certeza. Que a gente Com lida com certeza. várias dificuldades, né? Enfim, recursos, né? E hoje o material humano das pessoas que estão ali dedicando o seu tempo, que investiram na sua formação, né? Olha quantos cursos, né? Quantas especializações. Isso parte de vocês, esse interesse em se qualificar e estar pronto para um atendimento mais complexo, né? Então, eu gosto de dizer que o SUS, sim, o valor dele também está no material humano daqueles que estão lá atendendo e trabalhando. Com certeza. Mas voltando ao assunto dos atendimentos ali, né? O que o SAMU mais atende ali? O que vocês mais atendem, alguns chamados mais específicos no dia a dia? O que um suporte avançado do SAMU faz de atendimento mais recorrente? Eu acredito que paciente clínico e paciente de trauma gravíssimo. Pacientes que a gente presta, claro, 100% apoio às nossas suporte básico de vida também e às motolâncias nos municípios que tem. Então, normalmente, quando o paciente está com risco iminente à vida, é o acionamento do SAMU, né? Pelo menos se diz que deveria ser assim, né? A gente sabe que a gente acaba tendo outros chamados que não condizem com a normativa de urgência, né? Mas o que caracteriza uma suporte avançado de vida é a gente ter, além de uma mão a mais, né? Porque a suporte básico tem somente 2 profissionais, a capacitação médica e de enfermagem dentro desse setor, dentro dessa ambulância. Então, no sentido de transporte, de paciente clínico, de trauma severo que necessita de garantia de via aérea, de parada cardiorrespiratória, de atendimento de dispneia severa, principalmente em crianças também, né? A gente atende bastante crianças suporte avançado de vida. Óbito também, infelizmente, é atribuição da suporte avançado ir fazer a constatação. Tem alguns municípios que eles fornecem declaração de óbito, então também é mais uma atribuição que é feita pelo médico que está na viatura. E vários outros chamados, né? Acaba que quando a suporte básico de vida também está ocupada, a suporte avançado, ela faz a demanda também básica, né? Traumas leves, entorses, fraturas. Então, a gente acaba fazendo um pouquinho dos dois. E os transportes, que ocupa bastante a suporte avançado. Isso, a Tainá resumiu bem. É bem diversificado o nosso tipo de atendimento, porque além de abarcar o que as básicas costumam atender, a gente também entra com a demanda da avançada, que seriam esses óbitos, transportes, que às vezes é bem longe, a gente acaba fazendo atendimentos graves com iminência de morte, a gente também vai. Então é bem diversificado nisso aí. Bacana. As pessoas às vezes fazem um julgamento, não digo errôneo, mas talvez equivocado, quando a suporte básico chega nos atendimentos que a suporte avançado não está disponível, do tipo, mas não veio o médico? As nossas equipes de suporte básico hoje no estado inteiro são extremamente capacitadas, então elas também têm o viés do atendimento, elas sabem muito bem o protocolo. Claro que a suporte avançado de vida, ela é a diferença de algumas coisas que a suporte básico não pode realizar, mas não vai deixar de ser prestada a assistência pela suporte básico, né? Então as pessoas às vezes acreditam assim, mas não veio o médico nem o enfermeiro, então o que adianta ter a viatura? Não, a viatura tá ali porque ela é capacitada para estar ali, o treinamento do SAMU é diferente, não é igual de dentro do hospital, então são rotinas e realidades bem diferentes uma da outra. Isso, até porque o suporte básico ele vai estar ali com o técnico de enfermagem e o condutor. Só que por trás existe um médico na regulação. Eles nunca vão tomar alguma conduta. Se precisa de uma conduta médica, o médico está lá no telefone. Eles vão fazer todo o reporte da cena, os sinais vitais, e o médico vai ver e intervir. Precisa de tal medicação, e libera, e eles fazem no local. Então não significa que o médico ali na cena, não tem médico, não vai fazer diferença. Vai, porque existe um médico por trás dessa equipe que Sim. faz todo esse apoio. E esse médico vai estar 24 horas, 7 dias por semana ali, dando esse Exatamente. suporte À para o disposição. suporte. À Isso. Então, disposição. a ideia errônea de que não tem médico, sim, o médico está ali para auxiliar, para direcionar, para passar o chamado. Então, às vezes as pessoas não compreendem muito como funciona e ficam um pouco nervosas. Então, fiquem tranquilos, tá tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, dentro de toda essa experiência que vocês têm, né, vários
casos para poder compartilhar com a gente, né, a relação com os protocolos, né, dentro do atendimento, dentro da área extra-hospitalar, né? Como vocês relacionam esses protocolos dentro da experiência de vocês, né? A importância disso. A gente tem um protocolo do governo federal que ele é de 2016, que é o que regula suporte básico e suporte avançado de vida. E é uma tentativa bem grande de todos os profissionais de ter uma atualização nesse protocolo, né? Baseando-se nisso, aos anos, no decorrer dos anos, foram atualizados os protocolos, mas não em formato de cartilha. Então, sempre que há uma modificação, por exemplo, da American Heart Association em relação à compressão torácica na criança, que foi agora do último ano, a gente recebe a atualização e a gente trata com as equipes. Os protocolos, o Renan pode me corrigir, né? Mas a gente treina e aprende o protocolo. Mas às vezes a gente precisa, no chamado, modificar um pouquinho o viés, desde que não saia do que é para ser feito. Porque a gente não dispõe de tudo aquilo que está disponível no protocolo, né? Inclusive nem tempo, nem às vezes mão de obra, enfim, para fazer. Um exemplo bem claro é a contenção de surto, que nos nossos protocolos, que as equipes do SAMU atendem, ele traz como 5 pessoas para conter o surto. Nós não temos 5 profissionais na viatura. Nós temos 2 no suporte básico e 3 no suporte avançado. Então, é um protocolo que a gente vai seguir, claro, da maneira mais correta possível, mas ajustando para 3 ou 2 profissionais. Então, a gente tem que saber ler os protocolos também. Só aprender eles não serve muito. Tem que ler qual a intenção dele e aplicar na prática da maneira correta. Isso, a Tainá explicitou bem. A maioria desses protocolos eles são baseados nos Estados Unidos, na Europa, e eles têm uma realidade bem distinta do Brasil. Aqui, o mais importante é a gente ter esse conhecimento técnico dos protocolos, porque eles de fato ajudam a modificar aquele risco do paciente de evoluir a óbito, e a gente consegue minimizar o máximo possível dentro desses protocolos, mas a gente acaba tendo que adaptar, porque o SUS do Brasil é diferente da Itália, da França, dos Estados Unidos. Então, o conhecimento que eles nos passam nesses protocolos é de fundamental importância, mas que, claro, vem para a gente também aquela capacidade técnica, e eu acredito que entra também um pouco de tu ter a vontade de querer se adaptar, porque não é para todo mundo a emergência, como a gente bem fala, né? Tem que ter um pezinho já dentro da emergência para tu conseguir lidar com isso. Tu tem que saber adaptar esses protocolos, não fugindo, claro, das condutas. Ninguém vai tomar uma conduta absurda, mas tu conseguir manter aquele protocolo da melhor forma possível na nossa realidade para ajudar o paciente. O protocolo ele vai nos nortear, né? Ele vai nos dar Exato. aquele norte. Mas também ele não pode nos engessar, né? O profissional ele tem que ter o bom senso. E no SAMU a gente tem protocolos que cada base tem os seus, que são baseados nas referências bibliográficas. E nós temos um protocolo mãe, que é o protocolo da regulação das urgências, que é aqui do Rio Grande do Sul. Esse sim a gente tem que seguir a risca, que é a vestimenta, a constatação de óbito na cena, como que vai ser feita a gerência ali dos horários da equipe, sobre as portarias, as documentações para cadastro. Então, tudo isso estão num protocolo vigente e esse protocolo sim a gente tem que seguir. Mas ele não fala muito sobre atendimentos, ele fala mais sobre burocracias do respaldo da equipe. Então, isso sim, porque a gente também tem os nossos códigos de ética, né? Cada um, o médico e o de enfermagem, e eles também casam com esses protocolos. Então, é nossa obrigação legal seguir esses protocolos no decorrer da nossa atuação. Mas os protocolos de atendimento a gente consegue daí dar uma jogada dentro daquilo que a gente já tem um conhecimento técnico e legal para poder atuar. Bacana. Perfeito. Em relação ao impacto psicológico dos profissionais, a gente sempre costuma falar que muitas vezes na faculdade a gente aprende basicamente toda aquela parte técnica que é importante, mas a gente não vê muito em relação ao lado psicológico desse profissional, o lado emocional, né? Como a gente bem falou, a gente trabalha só no momento de dor das pessoas muitas vezes, né? Quando a ambulância saiu da base, significa que alguém tá precisando e alguém tá passando mal para aquela viatura ter que sair, aquela equipe ter que sair. Como é que vocês veem esse lado de trabalho psicológico? Hoje em dia a gente tem muitos casos de profissionais da saúde com vários relatos de burnout, vários relatos de, muitas vezes, afastamento pelo lado psicológico, por não conseguir fazer esse acompanhamento, esse tratamento. Como é que funciona para vocês? Como é que vocês lidam com esse lado psicológico, trabalhando dentro de uma suporte avançada que basicamente vão atender simplesmente casos muito graves, né, em relação a isso? O
o profissional da ambulância, ele normalmente tem essa característica de se fechar, né? A gente, que nem o Renan falou, a gente sente e guarda pra gente e é isso. Os SAMUs em geral, né, eles não têm um aporte psicológico para as equipes. Pode me corrigir se eu estiver errada, mas É, a todos que eu já passei, enfim, e que eu já visitei, nenhum fornece o apoio psicológico para a equipe, que seria essencial, porque a gente atende coisas de maneiras diversas, né? A gente sabe que o profissional da emergência atende também coisas muito semelhantes, mas a gente vê cenas em momentos que o profissional da emergência, graças a Deus, acho que não precisa frequentar, né? Então a gente participa de cenas de crime, a gente participa de coisas que envolvem abuso, que envolvem. Então é muito triste pra gente vivenciar isso. Acho que seria adequado, né, que todos as bases tivessem um acompanhamento psicológico para as equipes, porque a equipe precisa. Eu, assim, até então, lido bem com isso, assim, mas pode ser que um dia eu já não lide mais, né? Pode ser que estourou a minha caixinha de guardar as ocorrências. E daí a gente precisa procurar acompanhamento psicológico ou terapia, né? Pra gente poder fazer acompanhamento. Eu hoje faço terapia, enfim, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a terapia é uma ajuda no teu psicológico, uma ajuda na tua capacitação psíquica, que tu saiba lidar com os problemas e que tu saiba também externar os problemas. Nem sempre guardar na caixinha por um tempo é o adequado pro resto da tua carreira, né? Então a gente precisa fazer o acompanhamento para que a gente também possa atender bem as pessoas que precisam da gente. Hoje a gente está vendo uma discussão que existe no Brasil, que é depois que houve aquela proposta da reforma psiquiátrica, existe um aumento significativo de atendimentos psiquiátricos dentro da população. Eles estão focando muito nesse tipo de atendimento às pessoas e estão esquecendo que os profissionais também estão necessitando. Também É tanto adoecendo. que, atualmente, entrou doenças psiquiátricas como acidente de trabalho, então as pessoas estão sendo afastadas. Tive alguns colegas que pegaram algumas cenas que mexeram com eles, que foram afastados 14 dias, que precisaram, eles não estavam bem psicologicamente. E como a Tainá falou, era importante ter esse suporte psicológico também com as equipes. Que é algo, por exemplo, que eu vejo muito assim nesse tempo de atuação do SAMU, cenas, por exemplo, como criança de 3 anos grave, e aí o profissional que está ali atendendo também tem uma filha de 3 anos. Isso mexe muito com ele. Não tem como não Não associar, tem né? como não associar. Às vezes a gente pega lá feminicídio, o cara matou uma mulher e o outro pensa: "Ah, minha mãe, minha irmã poderia estar ali nessa". Então, querendo ou não, algumas cenas acabam mexendo nos profissionais hoje, e isso é algo que tem evoluído, mas está silencioso, porque não tem muita gente discutindo sobre essa problemática que tem crescido. Acho que é fundamental a importância, sim, os profissionais se atentarem de que precisam de ajuda. É um ambiente muito pesado, um ambiente difícil. Às vezes, o intra-hospitalar, as pessoas falam que é difícil, mas o pré é muito pior, como a Tainá falou. Não é legal você ver uma cena de um paciente encarcerado, desmembrado, às vezes crianças graves, não são cenas muito boas. E outra coisa que eu costumo fazer, além de terapia, é claro, é ter uma fuga, assim, às vezes tu precisa tirar um tempo para si. A gente da saúde costuma ter 2, 3, 4 empregos, e a gente tá sempre naquele ritmo porque acha normal trabalhar assim. Sim. Só que tem que entender que às vezes a gente tem um limite psicológico, a gente precisa, tira 3 dias e vai viajar, descansa, faz algo que tu Uhum. gosta, começa a lembrar assim: "Ah, eu gosto de ir pra praia", tira 3 dias na praia, esfria a cabeça, alivia um pouquinho e volta. Porque às vezes a gente precisa zerar a xícara e para poder começar a encher de novo. Bacana, doutor. Eu gosto de usar muito o exemplo daquele filme do Clique, que ele vai pulando etapas na vida, Uhum. né? E como tu falaste, a gente trabalha em vários empregos, né? Eu passo por isso, o Francisco também. E às vezes tu tem sentimentos que tu não trata. E tu vai postergando, e aquilo vai que nem uma bola de neve, vai aumentando, né? Dentro disso, né? Falando um pouquinho do intra-hospitalar, né? Quando eu tô de plantão, meu plantão mais é noturno, eu começo a me preparar logo após o almoço para aquele plantão que vai vir de noite. Aí eu costumo dizer que segunda tem uma especificidade, dependendo da quinzena do mês, a terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cada dia é um dia diferente, mas eles se repetem em algumas demandas, né? Então eu vou me preparando psicologicamente para isso, né? E no pós-plantão, às vezes é uma loucura, como a gente sabe, eu gosto de sair, nem tudo eu consigo tratar no momento, no pós-plantão, né? Tem coisas que a gente vai digerindo, né? Que ocorre, alguns sentimentos, algumas demandas.
eu gosto de entrar no meu carro, colocar uma música, né, sentar numa padaria, ligar pro Francisco, trocar uma ideia, Conversar. É. conversar um pouquinho para depois ir para casa, ver a criançada, conversar com o cônjuge, né? Então, dentro disso, né, como é que é o preparo de vocês, né, antes do plantão e do pós-plantão? Eu já largo duas em uma, né? Como eu me preparo antes, porque a parte do mesmo hospitalar, vocês não sabem o que vão vir, né? Eu no Intra eu consigo prever alguma coisa, o de vocês não. Cada dia é uma história, cada atendimento é diferente, né? Como vocês fazem esse preparo e como é que vocês fazem o pós-plantão, né? Para poder dar essa desligada. O No doutor me- comentou um pouquinho, desculpa te interromper, sobre ir pra praia 3 dias, né? Sensacional, né? E quando não dá, né? No meu caso, meu marido sofre em casa. Sofre no pré e no pós. É que ele também trabalha no SAMU, enfim, então a gente faz esse briefing quase que em casa, assim, de Bacana. momento de vamos falar sobre o que aconteceu hoje pra gente também encerrar um pouco o assunto. A gente sabe que quando dizem assim, tem que separar o profissional do pessoal é meio impossível, né? Porque a gente traz as coisas pra casa, a gente conversa sobre as coisas em casa. E justamente isso, o momento de assistir uma série, de sair depois do momento de falei sobre tudo que eu queria, trouxe tudo. Vamos ver uma série, vamos sair, vamos passear com os cachorros, a gente gosta de fazer isso também. Então, acho que é um momento de saída, assim, sair daquele foco rotineiro que toda hora se repete, de sempre ver as mesmas coisas de maneiras diferentes, mas os mesmos tipos de cenas difíceis. E realmente poder contar um com o outro, assim, ter os amigos e ter a família perto, acho que é o que mais ajuda também a gente poder, sabe, respirar, assim, nossa, tal, passei por aquilo, mas agora tô num ambiente seguro, tô com a minha família e eu posso seguir em frente. Acho que vai muito disso também. A gente quando entra nesse meio da saúde, a gente não costuma pensar em nós, a gente sempre tá pensando no paciente, e acaba se envolvendo em 3, 4, 5 empregos. E a gente esquece daquela frase que todo mundo aprende, que é: para cuidar de um paciente, tu tem que fazer toda aquela abordagem biopsicossocial e espiritual. Tipo, a gente sabe de cabeça para fazer com o paciente, só que a gente esquece que a gente também pode se tornar um paciente. Então é importante também a gente, às vezes, parar e centrar um pouquinho e tentar trabalhar esse biopsicossocial e espiritual em nós mesmos. Por exemplo, precisa dessa rede de apoio da família, como a Tainá bem falou, precisa tu ter uma boa relação com o teu cônjuge, precisa ter amigos por perto, nem que seja para desabafar, como vocês conversam, precisa ter tudo isso para poder conseguir aliviar, porque é um meio muito complicado e se a gente não trata, uma hora o corpo vai exigir. Começa a surgir doenças psicossomáticas, começa a surgir problemas que antes você não tinha. Então, é de fundamental importância todo esse cuidado. Hoje não existe um jeito certo e essa discussão não é muito levantada nem nas faculdades, nem nos trabalhos. A gente não tem alguém que chegue e nos fala. Vai de cada um encontrando o seu limite, mas acredito que essa discussão deveria ser mais inserida dentro do nosso meio da saúde, não só pelos médicos, mas para toda a equipe da saúde, porque mexe com todo mundo isso aí. Falando em viajar, se vocês forem olhar o Instagram do Renan, ele tem as fotos mais bonitas de viagens e de cafés que todo o Vale do Vinhedo conhece. Ele É tá muito desopilando legal. bastante, então, Aham, né? não, ele é uma inspiração pra te desopilar. Tu olha assim, tu Tá com a chega... senha, né? Tá com a senha. Às vezes eu gosto de, por exemplo, eu estou de cabeça cheia e preciso do meu momento. Então boto no Google Maps ali, cafés na região metropolitana Olha e aí a vou dica. conhecer. Daí. Aham, fica Isso a ajuda dica, um fica a pouquinho dica. Fica a a dica. aliviar a cabeça. Pô, que legal. Sabe que a minha esposa tá entrando para a área da saúde, né? Tá formando em nutrição, né? Aham. E antes dela começar a estudar, assim, de entender algumas coisas, eu já conversava com ela. Ela só dizia assim para mim, ó, bah. Né? E eu percebia que eu descarregava em cima dela, né? Então, é importante ter uma parceria, é importante dar essa desopilada, né? Ter um amigo para conversar. E outra coisa também que é importante, por exemplo, acredito que a maioria do pessoal também faz isso, mas eu tento, por exemplo, tornar a minha casa e o meu momento de se alimentar um momento de paz. A gente tem que ter um momento de paz, um lugar que a gente sinta paz. A partir do momento que tu leva alguns problemas para aquele lugar que tu tem paz, acabou. Porque Não o se teu torna único- mais o teu refúgio, não né? se torna mais o teu refúgio e aí tu Uhum. acaba se perdendo mais ainda. Então é importante cada um ter o seu lugar de paz. Meu lugar de paz é na minha casa. Então não deixa que os problemas entrem ali, tu vai, sai, esfria a cabeça e volta para tua casa, porque é ali onde é o teu momento de ficar em paz, porque às vezes o plantão é pesado e tu se não tiver essa fuga, é mais difícil ainda tu lidar com tudo isso. Pô, muito interessante. São situações, são relatos que a gente não ouve no dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem, né, a realidade do profissional.
Mas falando, a gente falou muito sobre a equipe, né? Hoje vocês tripulam um suporte avançado, além do médico, né, e do enfermeiro, também tem a figura do condutor. A gente sabe que é de suma importância ter essa sintonia entre a equipe, né? Mas hoje em dia, para aquelas pessoas que têm o interesse em relação já é da área da saúde ou quer entrar na área da saúde, mas o foco dele é SAMU, né? O que precisa hoje em dia para a gente já iniciar trabalhando no sistema pré-hospitalar? O que precisa de formação? O que o condutor precisa saber? O que o enfermeiro precisa saber? Qual é que é a função exclusiva do médico dentro de um suporte avançado? Que é interessante as pessoas terem mais ou menos essa noção, né? Uhum. Pro condutor, pro técnico e pro enfermeiro, a gente tem algumas coisas que são semelhantes e algumas coisas que são diferentes, tá? Todos os profissionais dessas 3 áreas precisam ter o APH e o BLS, que são necessários. O APH para o trauma e o BLS para a parte cardiovascular. Pro condutor também é necessário a carteira D e o curso de veículos de emergência e pelo menos 6 meses na área para poder ingressar no SAMU. Essa experiência de 6 meses, ela equivale para todos os profissionais, tá? E tanto enfermeiro, quanto técnico, quanto condutor. O médico é um pouquinho diferente, ele já consegue adentrar antes. Mas para esses 3 profissionais, sim. O enfermeiro, ele precisa ter o ACLS também, o APH e o BLS. E o técnico de enfermagem, o APH e o BLS. Todos os profissionais, eles têm que ficar refazendo os cursos a cada 2 anos, que é de suma importância, porque as coisas mudam, as atualizações vêm, e tu tem que ter essa ideia. Uma coisa que as pessoas, elas agem, às vezes, de maneira pensam errado, é que o condutor somente conduz, né, e na verdade não. O condutor, ele é o membro principal quase das equipes. Sem ele, a gente não chega nos lugares, né? A gente não tem como ir, nem médico, nem enfermeiro vai pegar a viatura e vai chegar lá. Então, além dele conduzir, ele nos ajuda ativamente em todos os tipos de atendimento. Ele imobiliza conosco, ele atua fortemente na parada cardiorrespiratória. Então, ele é um elo principal desse local. Então, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu tenho experiência conduzindo caminhão, quero iniciar no SAMU. Mas são viés diferentes, tu tem que fazer os cursos para que tu possa te capacitar, porque tu é membro da equipe, né? Então, essa experiência, esses 6 meses também é para que tu já tenha sentido em outros locais, para que tu possa adentrar nesse serviço e não caia de paraquedas, né? É importante também que no decorrer do tempo, os SAMUs, eles acabam ficando mais com processo seletivo e concurso público, né? São poucas as bases hoje que são terceirizadas, então tem que fazer o estudo também para o concurso para poder adentrar no serviço, para ficar, conseguir entrar e fazer suas tarefas, e nem todos os concursos são específicos SAMU. Às vezes são pro local de saúde e eles te direcionam para dentro, então é importante ter todos os cursos e saber gerir daí em frente à sua carreira. Isso, e para o médico, no caso, ele precisaria ter um ATLS ou ACLS, que são da atendimentos de suma importância dentro da emergência, e precisariam ter pelo menos 6 meses a 1 ano de experiência para que ele também saiba lidar com isso. É importante fazer os outros cursos, mas, no geral, ele tendo isso e a experiência de emergência com 6 meses, ele já consegue fazer, como a Tainá falou, o concurso, que hoje em dia a maioria das situações é concurso e processo seletivo. Dentro da ambulância, as pessoas costumam acreditar que existe uma diferença, mas a gente que está ali enxerga como uma equipe. Não existe ninguém melhor do que ninguém, porque a ambulância não sai se o condutor não dirigir. Não se faz medicação se o enfermeiro não aspirar e fazer. E não se faz intubação se o médico não estiver na cena. Então não existe ninguém que é melhor do que ninguém. O que existe são 3 pessoas capacitadas para gerir da melhor forma possível o atendimento e ajudar aquela vítima. Então é importante também ressaltar isso, que as pessoas olham e acham que existe hierarquia, alguém é melhor do que o outro, e não. Dentro da equipe, ninguém é melhor do que ninguém, somos 3 parceiros tentando trabalhar junto e fazer o que cada um é capacitado para fazer, para ajudar da melhor forma possível a vítima. É importante que pro enfermeiro, eu sempre recomendo pro enfermeiro que quer iniciar, e até pro técnico e pro condutor, o curso de controle de hemorragias, ele é essencial na hora que a gente vai atender, ele é muito bom para que tu tenha, porque tu já tem um conhecimento a mais. E pro enfermeiro, o curso de massa laríngea e punção intraóssea, porque principalmente nos lugares onde tu tem a intermediária, né? Se tu tem intermediária, o enfermeiro tem sua própria via aérea, enfim. Quando é na suporte avançado, é o médico que vai garantir a via aérea.
Mas às vezes a gente se entende tão bem na equipe que o médico tá fazendo outra coisa, ele fala, vamos passar uma laringe, já pode pegar. Então é bom que o enfermeiro também tenha esse viés, até porque é nosso respaldo também poder fazer. Então, quanto mais conhecimento tiver pra atuar no SAMU, acho que é um ganho bem grande pra equipe. Não, legal. O interessante que tu falou também sobre a Civil, sobre o intermediário, né? O que determina que o município vai ou não vai ter uma ambulância, uma viatura intermediária ali para ter Regulação. a regulação que determina? Hoje o suporte intermediário de vida ele não é regulamentado, mas está em processo em Brasília, isso aí. Então depende mais do governo federal agora para depois distribuir para os estados. Alguns municípios bancam por conta própria esse suporte intermediário e ele é de suma importância, que como a Tainá falou, é o enfermeiro, o técnico e o condutor. São 3 pessoas que podem atuar em cenas graves que às vezes o suporte avançado vai estar ocupado ou está em algum transporte. Está em processo de regulamentação, mas acredito que daqui a pouquinho ele vai ser introduzido dentro do nosso meio aqui no Brasil. E os municípios que têm por pagamento próprio, né, por incentivo próprio, eles normalmente têm bases que são compartilhadas, né? Não são bases de regulação só do Estado, porque o Estado até então ele se respalda no federal, e no federal a gente não tem essa legislação vigente ainda. E também vale ressaltar que mesmo a CIV estando lá, ela ainda segue regulada pelo médico regulador. Então ele está lá também para, junto com a equipe, fornecendo direcionamento para que consiga fazer o atendimento. Tá certo. Eu quero fazer uma pergunta inesperada aqui, que não tá no cronograma. Você sabe que eu sou assim, né? E essa pergunta vai pro Francisco. Olha aí. A gente falou bastante sobre o trabalho em equipe, a gente falou sobre as dificuldades na cena, os impactos, né? O Francisco, ele começou como condutor no SAMU. Como é que é dirigir uma ambulância debaixo de tanta emoção, depois que tu vê uma cena impactante, né? Não tem como tu não sentir, como a gente Sim, falou, a sim. gente guarda, a gente sente, né? Tu tem que dirigir um trânsito, muitas vezes numa BR que tá lotada, que tá engarrafada, manter a linha, cara, manter tua consciência, manter teu estado mental, o teu mapa mental do trajeto. Como é que é essa experiência aí, cara? É um pouquinho diferenciado, né? Vocês vivem isso aí no dia a dia, né? Eu costumo falar que o condutor, além de ser um participante da equipe, né? Ele não só conduz, ele também é o responsável pela segurança da equipe. Por quê? Porque se ele chegar na cena e falar, a ambulância não está segura naquele local, ninguém desce. Porque a equipe eles tem que estar segura. O condutor ele é um responsável por levar a equipe até o local, atender a vítima, mas o mais importante é trazer também essa equipe com segurança e principalmente a vítima. Então o condutor, a gente sabe que muitas vezes quando a gente liga aquela sirene, aquele giroflex, muitas vezes aquela adrenalina sobe, mas é naquele momento que o condutor ele tem que ter a maior calma do mundo. Ele não pode ser uma pessoa extremamente agitada naquele momento, porque a gente sabe que hoje em dia o trânsito é bem complicado, né? As pessoas muitas vezes fecham o carro, ar-condicionado, som alto e não veem, não se atém que tem uma sirene atrás, inclusive isso aí é uma penalidade grave, né, no Código de Trânsito, não dar passagem para carro de emergência, e muitas vezes as pessoas não se atêm. Então o profissional ele tem que ser um profissional calmo, extremamente calmo, né? Ele tem que ter esse Qual princípio perfil? básico, né? Que tem que ter calma, tem que ter agilidade também nesse transporte, mas ele tem também que saber toda essa questão das formações, né? Ele tem que ter os cursos, porque ele não simplesmente não só dirige, né? Numa suporte básico é o condutor e o técnico. Então o técnico não vai trabalhar sozinho, não tem como ele fazer todo o procedimento sozinho. Então por isso que além de conduzir, também o condutor tem essa exigência de alguns cursos focados para a área. O SAMU hoje não exige, né? Que o condutor seja também tenha uma formação técnica, né? Algumas empresas do pré-hospitalar exigem que além de ser condutor, tem que ser técnico de enfermagem, mas o SAMU não tem ainda essa obrigatoriedade. Não sei se no ponto de vista de vocês teria essa necessidade, vocês acham que de repente aumentaria essa capacidade desse profissional, mudaria alguma relação ao atendimento em si? Eu acredito que não. Acredito que não. Eu acho que tu ter o técnico, claro, te traz mais conhecimento em relação ao manejo da vítima. Isso com certeza. Porque tu estás fazendo cursos curtos, né, de curta duração, como o APH e o BLS, e o técnico, ele te capacita muito mais pra isso. Eu acho que teria um pouco mais de segurança pro condutor, no sentido de, no auxílio e trabalho de equipe com o técnico, com o enfermeiro. Isso eu acredito que sim. Mas é muito difícil a gente pré-julgar, né, se a gente não tá na posição do condutor,
então acho que também vai do que ele também se acha capaz, o que ele sabe, porque acaba que os meninos e as meninas que são condutoras sabem, às vezes, muito de acompanhar os enfermeiros e os técnicos e os médicos, então eles sabem exatamente o passo a passo de tudo. Então acho que o técnico seria uma capacitação, mas não sim uma exigência formal. Isso, até a gente vê nossos colegas mesmos que evoluem, né, eles são condutores e acabam depois seguindo para gostam da área, gostam do que faz, acabam evoluindo para técnicos de enfermagem e eles mesmos já mudam, já deixam a condução e daqui a pouco evoluem para enfermeiros, médicos. A gente tem até uns colegas que fizeram isso, começaram como condutor e hoje são médicos e passaram por toda essa trajetória. Mas acredito que naquele momento ele como condutor é mais importante ele estar bem capacitado e uma cabeça bem boa para dirigir, porque ele é muito importante na cena. Haja coração, né? Até porque o condutor, ele é muito subjulgado, né? As pessoas acabam fazendo um julgamento de que o condutor, por estar numa parte do técnico, graduação, tanto de enfermagem quanto de medicina, ele seria inferior dentro. Muito pelo contrário. Ele é uma pessoa extremamente capacitada dentro daquele ambiente. Ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe se adequar a todas as equipes que estão ali. E o mais importante para quem é condutor e ainda não sabe, a condução ela deve ser clínica. Então, a condução clínica é o contato junto com a equipe de como esse paciente deve ser conduzido. Se está com droga vasoativa, se não está com droga vasoativa, que o movimento em instabilidade pode piorar o grau do paciente, não adianta nada. O Renan e eu estarmos lá atrás fazendo a medicação e o condutor fazendo tudo que é buraco, fazendo conversão sem nos sinalizar. Não adianta suporte básico de vida remover uma parada cardiorrespiratória em manobra se o condutor está fazendo conversões e derrubando o colega atrás. Então, isso é ser condutor SAMU, é agir com responsabilidade e condução clínica. Esses são os verdadeiros condutores do SAMU. As pessoas olham o condutor do SAMU 200 por hora e sirene, mas não. Exatamente. A Tainá falou, às vezes é 50 por hora e as pessoas, a ambulância não passa. Sim, porque existe uma pessoa instável ali atrás e que precisa de uma velocidade contínua, então nem sempre o SAMU vai estar correndo, mas não significa que não está com emergência. Aí é que está com emergência bem grave. Por exemplo, transporte de criança entubada é algo muito complexo, principalmente quando elas não têm o balonete no tubo, porque qualquer balanço da ambulância ela pode estubar e a gente vai ter que parar para entubar de novo. Então é algo que o condutor ele tem uma difícil missão de manter uma velocidade contínua, evitar os desníveis das ruas, que é bem difícil, e às vezes isso tudo debaixo de chuva e trânsito. Então o condutor ele lida com situações bem complexas. E às vezes eles passam por uns filetes que a gente não sabe como é que passaram. Aí todo mundo da equipe faz, não vai passar. O condutor pega e faz. É o piloto da aeronave, né? É. Pessoal, vocês falaram para nós ali sobre alguns cursos, né, que a gente tem que ter para poder atuar no SAMU, né, de ambas a parte médica como na parte da enfermagem, né? E eu queria que vocês deixassem para nós assim as dicas para os recém-formados, pessoal que quer ingressar na área, que sonha com o SAMU, que já tem esse feeling, né? Acho que estudar muito. Estudar muito é a palavra. Eu penso assim que vejo também que o Renan é assim, se manter atualizado, sabe? Manter-se estudando e procurando formas de tu adentrar no serviço. Se é o teu sonho, tu tem que te dedicar 100% a ele. No SAMU, a gente trata, assim como na área da saúde, de vidas, mas em momentos diferentes. Então, tu tem que ter condicionamento físico, tem que saber que tu vai ter que descer ladeira, subir ladeira, descer barranco com o corpo de bombeiros, tu vai ter que entrar em carro, tu vai ter que te enfiar embaixo de lugares que tu nem sabe que tu cabia. Então, tu tem que te preparar emocionalmente, fisicamente e intelectualmente, porque tu tem que saber estudar o que é o principal. O curso de APH e BLS, ele é essencial. E hoje a gente vê uma retomada dos cursos de maneira online, e isso é muito triste. Porque tu que é aluno que está iniciando na área da atuação do pré-hospitalar, tu não tem essa vivência de rua, de nunca ter imobilizado alguém, de nunca ter feito... Como que tu vai fazer isso online? Como é que tu vai ver só alguém imobilizando e vai depois seguir isso se tu não tocou, tu não fez de fato? Então, esses cursos, por serem essenciais, eles precisam ser presenciais. Tu tem que ter esse momento de viver aquilo pra ver se também tu te sai bem. Se tu não consegue, talvez não é a tua área, tu pensou uma coisa e não se sentiu confortável. Assim como é o curso de ACLS,
que tanto o Renan quanto eu temos, que é uma aprovação, né? Tu estás ali, tu é testado, tu tem um livro, uma cartilha, tu tem que ler, tu tem que saber os ritmos, tu tem que saber as medicações. Então, é para isso que nós estamos ali, pra gente não ficar com dúvidas. A partir do momento que tu inicia na profissão e surgem dúvidas pequenas, se tu não correr atrás dessas dúvidas, o teu lugar não é ali. Porque a gente não pode ter dúvidas no momento de atuar. Eu preciso estar esclarecida. E no decorrer do trajeto, se algo me surgiu que está me deixando inseguro, é minha obrigação legal ir atrás disso para poder também estudar e me capacitar. Isso também faz parte do código de ética, tanto da enfermagem quanto da medicina. Que a gente não pode fazer nada sem estar capacitado para tal. Então, estudar. Estudar é a chave do progresso e do sucesso. Eu concordo 100% com a Tainá, assina embaixo. É estudar. Não tem outra palavra, porque, como a gente bem relatou aqui, são cenas diversas. Tu vai sair para uma coisa e vai encontrar outra, e se tu não tiver capacitado, tu não consegue desenvolver naquela cena. Ah, mas não era isso que estava no livro, tá? Mas e o teu conhecimento técnico? Porque o livro ele não vai te dar a cena 100%, o livro vai te dar um provável caso que tu vai encontrar, só que no dia a dia as coisas são bem diversas. Então, como a Tainá falou, tem que estar bem atualizado, tem que estar estudando. O frio na barriga sempre vai existir, o receio, o medo, mas isso tu tem que usar como uma arma para ti. O que seria usar como arma? O frio ele te dá insegurança e é aí onde tu usa a teu favor isso e vai estudar. Estuda, se qualifica, se capacita. Ah, mas agora eu já estou concursado e trabalho no SAMU. Aí é que tu vai ter que estudar mesmo, porque tu tem que se atualizar. As coisas mudam a cada ano, a cada 2, 3 anos esses cursos são vencidos e a gente tem que estar refazendo. Então é algo que tu nunca vai parar de estudar. Já tem que ser um hábito teu. É E a mais gente isso. trabalhando, a gente faz muita troca também, né? O médico traz coisas muito importantes, o enfermeiro traz, o condutor, o técnico, então é uma troca. O briefing pós-atendimento também é É essencial. Tu poder importante, né? fazer um momento, nem que seja tomando um chimarrão, um café, sabe? Vamos falar sobre o que aconteceu, faríamos algo diferente, algum protocolo novo que talvez a gente podia E ter sido nenhum melhor. atendimento é igual ao outro, né? Exato. Às Independente se vezes for a mesma patologia, mas uma nunca é queda igual. de altura, às vezes pode ser dessa forma que eu vou imobilizar, mas às vezes tá atrás da porta. Como que eu faço pra tirar o paciente de trás da porta e imobilizar? Às vezes a gente não pensa, né, nisso, Exato. né? A gente pensa que tem que ter uma tala e uma atadura é um sonho. E não, às vezes tu tem que imobilizar o paciente, mexer e tudo. E como que tu fez isso? E é aprendizado. Cada atendimento é um aprendizado Sabe que o grande diferente. segredo para nós, né, na nossa escola é isso aí, a gente focar realmente na educação. Mas é importante também o quê? A gente montar cenários que o aluno tenha a vivência, que ele manuseie os equipamentos, né? Sim. Hoje na nossa escola nós temos uma UTI montada com 3 leitos, com todos os equipamentos reais, para quê? Para o aluno ter esse tato, mexer nos equipamentos. A gente utiliza ali também na formação dos cursos de APH, BLS, SBV, as ambulâncias. Para quê? Para o aluno ter uma situação real que ele vai viver. Lógico, a gente não consegue ele estudar todos os cenários, mas pelo menos uma coisa básica ali para o aluno ter. E uma coisa que a gente traz também da faculdade, né, que a gente tem esse polo da faculdade, que todos os nossos professores, né, a gente já está falando um pouquinho da Escola Titã, todos os nossos professores, além de graduados, eles são atuantes no mercado de trabalho. Porque é importante a pessoa que vai falar sobre atendimento pré-hospitalar tenha colocado o pé na ambulância, pelo menos, né? Ou um profissional que vai fazer a formação dos profissionais bombeiros ali, ele tem que ter pelo menos um contato com o caminhão de bombeiro, ter contato com a guarnição de bombeiro. Por quê? Porque é a realidade. A gente vai passar os protocolos de uma forma atualizada, mas a expertise, a experiência é a didática do professor. Então isso é de suma importância, né? Não só para a faculdade, mas também para os cursos da nossa escola ali, da Escola Titã. Eu posso falar com experiência própria, né, que eu trabalhei no administrativo hospitalar muitos anos, né, até me formar enfermeiro. Já tinha essa vivência com pacientes, já tipo, o ambiente já não era novidade. Mas quando chegou na parte do estágio da faculdade, eu senti que faltava água, eu não me sentia pleno. Uhum. Porque tu tá de um lado, tu muda do lado, parece que muda de dimensão na tua vida, né. E um dia eu conversei com o Francisco, eu falei: "Cara, tá faltando algo, cara, eu preciso ter um pouco mais de maleabilidade". Ele: "Cara, faz o curso de APH-SBV". E pra mim foi um diferencial. Então hoje a sugestão, a dica que eu dou pra quem tá formando, pra quem não pegou os estágios ainda, não entrou dentro do hospital, faça o APH-SBV. E depois de formado, faça os demais cursos e eu faço de novo. Porque tu ter esse tato, ter essa maleabilidade do paciente, tu ter a experiência de estar numa ambulância na Boqueirão, a escola Titã faz isso, né, no meio do trânsito, a ambulância correndo tu lá dentro, é sensacional. Isso te faz sentir o profissional que tu vai ser, né? Tu tem aquele momento ali de muito bacana, né?
E mesmo depois de formado, né, a gente tem que também parar com essa questão que muitas pessoas têm do comodismo, né? Ah, cheguei onde eu quero, parei de estudar. Na verdade, é o momento que mais tu vai estudar. Então, a gente tem que aprender também a voltar para a sala de aula. Eu fiz o ACLS agora faz pouco tempo e a gente vê como é importante a gente voltar a alguns cenários que a gente viu lá na faculdade e a gente nem lembrava muitas vezes, porque a gente não consegue visualizar todas aquelas situações que nós passamos na faculdade no dia a dia. Tem situações que a gente não consegue trabalhar no dia a dia. Então, é importante sim a gente voltar a estudar, se capacitar. Não falo só da nossa escola, tem outras, muitas escolas boas, muitos profissionais capacitados, mas o segredo realmente, como tu bem comentou, é nunca parar de estudar. É sempre se capacitar, né? E a prática, né? A Muito prática, importante. né? A prática. prática, exatamente. Quando eu entrei na faculdade de enfermagem, parece piada, né? Mas eu tenho fobia de agulha. Eu tenho fobia de agulha. Então, eu não conseguia puncionar ninguém no início, assim, era um horror. Meus professores faziam refazer, pra que eu pudesse ganhar segurança, né? Isso foi, aos poucos, foi lidando melhor. E hoje eu consigo, obviamente, puncionar todo mundo. Mas, em mim, eu ainda tenho alguns certos problemas. Então, era exatamente isso. Eu chegava em casa, pegava um braço de punção e ficava. Ia pra escola, ficava. Porque eu morria de medo de um dia precisar puncionar alguém e eu ter um treco e não conseguir puncionar ninguém. Então, acho que é isso mesmo. Tu entender o teu limite e ver se tu consegue superá-lo ou não. E hoje, trabalhando na área, vocês também já vão saber, o Renan também, a gente não pega acesso em todos, né? Às vezes acontece, tem umas bruxarias que tu não consegue pegar. Mas não tem o que fazer. A gente tá aqui, não é por falta de técnica, não é por Claro. falta de vontade, porque às vezes o paciente não permite que a gente ache uma veia, né? Mas a gente tem outras instruções que a gente pode utilizar nesse momento. Então, eu acho que é isso também, tu saber adequar pra aquele momento. Tipo, não consigo isso, o que eu posso fazer? Ah, eu tenho intraóssea, eu posso entrar uma jugular, eu posso... Então, o que eu posso fazer de diferente pra que eu possa me adaptar pra necessidade daquele paciente naquele momento? E o estudo é que te traz isso. Se tu não estuda, tu fica só refém ao mesmo procedimento todas as vezes. A gente também tem na escola, a Titã, Francisco, ali o curso de punção, né? E o curso de coleta também, a gente trabalha com a coleta a vácuo, né? Então a gente explora várias formas de punção ali. As coletas foi sensacional o último curso que a gente teve, né? A gente teve alguns desafios. É, bastante. Nossa, tinha umas 5 ou 6 alunos ali que não tinha como pegar acesso. Incrível, né? Independente do tipo de acesso que nós ia colocar, não pegava. Inclusive uma estava desidratada, né? Tava Isso. sacaneando. Já Né? correu um soro. Quase Já colocando. fez uma hidratação. Já. Então, hoje a escola Além, Titã fornece, né? Isso, Todos isso. esses cursos da área também, fica disponível além da pulsão a intraóssea também e a inserção de máscara laríngea, né? Que é uma hoje em dia, para o enfermeiro, é de suma importância, pelo menos ele ter esse conhecimento, né? Com certeza. Vamos nos encaminhando para o fechamento, né, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. A gente gostaria que vocês deixassem uma breve mensagem aí, não só para a população em geral, mas também para aqueles que, por algum motivo ou outro, queiram realmente entrar nesse meio do atendimento pré-hospitalar. Acho que o SAMU, ele é um meio de ser instrumento de Deus na Terra, sabe? Eu penso muito assim, que cada profissional que está ali, ele é um instrumento das mãos dele. Nem sempre a gente vai ter pontos positivos, a gente vai ter perdas, lastimáveis perdas, que a gente vai sentir, enfim. Mas para quem deseja estar aqui, ele tem que se sentir a diferença na vida das pessoas. Nós vivemos hoje num mundo em que nós temos mudanças de características e de comportamentos que são inadequados. E nós, da área da saúde, somos a diferença nesse mundo. A gente acolhe as pessoas, o enfermeiro e o médico, o técnico, o condutor, a gente cuida das pessoas. Então, é agir com cuidado, com amor, com carinho, com dedicação. Então, para quem vai entrar nesse momento nessa área da saúde, seja no intra ou no pré-hospitalar, é agir com o coração e com a segurança de que, independente de estar na pior cenário, a gente nunca tá sozinho. Sempre tem alguém lá em cima que tá intercedendo pela gente, tá nos direcionando para fazer ou o melhor ou acolher no pior. Então a gente precisa entender isso também, de que nós somos puras ferramentas. Que nem o Renan falou, a gente não é nada um mais do que o outro, todo mundo é uma equipe, todo mundo atua junto. E entender que nós somos formados, inclusive os novos alunos, para a diferença. Então, sejam a diferença na vida das pessoas. Acho que é essa a dica maior que eu tenho para dar hoje. Muito legal.
Eu concordo 100% com a Tainá. Ser profissional da saúde em si, já acredito que é tu ser um pedacinho de Deus na Terra. Exato. Tu tá ali para ajudar não só no pré-hospitalar, quanto no intra, no UBS. As pessoas precisam de ajuda e a gente tá ali para dar um conforto, um alívio. Às vezes, eu até gosto de fazer essa comparação, que a gente basicamente tá aqui apenas para ajudar as pessoas e trazer um alívio. O pessoal tem uma visão errada de médico, enfermeiro, de que o hospital vai frear a morte. Não. A vida ela tem o seu rumo próprio. O que a gente pode fazer é aliviar e tornar esse processo um pouco menos traumático do que geralmente é. O fato de tu conseguir dar um dia a mais para aquela pessoa, para conversar com sua família, dar uma semana, um mês a mais, um ano a mais, isso não tem preço. E acredito que isso vem muito de perfil. São pessoas que já sentem isso, já vêm desde a infância, são pessoas que querem fazer a diferença na vida de alguém. Então, o meu recado seria: se você sente assim, se você se sente bem ajudando as pessoas, se você sente que pode fazer a diferença na vida de alguém, essa profissão, ela é bem-vinda, porque aqui a gente realmente faz uma missão de Deus na Terra, que é tentar aliviar as dores das pessoas e tornar a vida um pouco mais leve. Olha aí. Perfeito. Nunca encerra sem choro. Sem Não palavras. tem como, né? Mas essa é a hora de chorar, né? Não tem problema nenhum. Tiagão, alguma consideração aí para o nosso final de episódio de hoje? Olha só, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por compartilhar essas histórias, né? Esse carinho, as experiências, né? Isso só empolga para a gente continuar cada vez mais estudando e seguir em frente, né? Desejo de coração, né? Que esse vídeo hoje, esse podcast, ele inspire pessoas, né? Que mude algumas mentalidades, né? De quem não entende, como eu compartilhei que eu acionei o SAMU a primeira vez, eu não entendia. Eu julguei muito, porque minha mãe veio a falecer. Uhum. E hoje eu entendo, né? Espero que impulsione, né, novas carreiras, né? Enfim, eu não tenho muito o que dizer, cara. Não tenho, porque eu também me emociono aqui, daqui a pouco eu vou chorar também. Realmente, esse é um momento que a gente vê que a nossa profissão é importante, mas muitas vezes a gente, no dia a dia, naquela correria, a gente não vê como que é realmente fundamental o profissional da área da saúde, né? Então, a gente encerra mais uma entrevista aqui. Novamente, né, gostaria de agradecer ao Dr. Renan, à enfermeira Tainá, pela presteza, quando a gente mandou o convite já, não, tranquilo, a gente vamos ajustar as agendas, né? É A gente SAMU, sabe pô. que SAMU. que a gente sabe que é complicado, né? Hoje em dia a gente, como o doutor falou, a gente tem 1, 2, 3 empregos, né? Então é meio complicado, mas a gente agradece de coração. Colocamos não só o projeto do TitãCast à disposição, mas também como a escola e a faculdade à disposição de vocês. A gente vai contar muito com vocês aí também em algumas outras conversas, outras palestras. E fica a dica aí, pessoal, para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilhar com seus amigos, né, que é de suma importância a gente levar essa mensagem. A gente não está levando só a mensagem da escola, mas a gente está levando a mensagem de como é que é o profissional da área da saúde, hoje basicamente com um suporte avançado de vida, né, que muitas vezes as pessoas não conheciam a realidade de quem trabalha ali dentro daquele escritório, né, que a gente chama um escritório, que é a nossa ambulância. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez eu peço, curtam e compartilhem esse vídeo. E agradecer também aos nossos patrocinadores, né? No final do vídeo a gente fala sobre a LG Extintores, RS Med e a nossa faculdade Sensupeg no polo aqui de Canoas. Pessoal, muito obrigado por hoje. Até a próxima. Saúde para todos. Obrigada. Obrigado, foi um grande prazer.